Sabe, a maioria das cidades simplesmente acontece, né? Elas vão crescendo aos poucos, de forma orgânica. Mas e se uma cidade inteira fosse meticulosamente planejada, nascida do sonho de um imperador bem no meio das montanhas do Brasil? É exatamente essa história que vamos desvendar hoje, a de Petrópolis, a cidade imperial que, literalmente, nasceu de um projeto. Olha só, antes de qualquer palácio, de qualquer avenida florida, o cenário era esse aí, uma natureza selvagem, íngreme, um lugar de acesso super difícil. Essa imagem mostra a Estrada da Estrela, que era a rota que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Era uma verdadeira barreira natural, sabe? Um desafio gigantesco que precisava ser vencido para que aquele sonho do imperador pudesse finalmente sair do papel e virar realidade. E que sonho era esse, afinal? Bom, tudo começou com uma ideia bem específica. A de criar um refúgio, um pedacinho da Europa, com aquele clima mais ameno, bem no meio do calorão tropical do Brasil. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender essa cronologia. Tudo começa lá com Dom Pedro I em 1822. Ele fica encantado com o clima da região, procurando justamente um escape do calor e da insalubridade do Rio de Janeiro daquela época. Aí, em 1830, ele vai lá e compra a fazenda do Córrego Seco. Mas quem realmente bota a mão na massa, quem transforma o sonho em algo concreto, é o filho dele, Dom Pedro II. Em 1843, ele assina o decreto que cria a povoação Palácio de Petrópolis. Pronto, a semente da cidade imperial estava finalmente plantada. Ok, o decreto estava assinado, a ideia existia, mas um sonho desse tamanho precisa de um plano, né? De alguém para colocar tudo no papel. E foi aí que entrou em cena um verdadeiro mestre do planejamento. E é isso aqui, o plano original desenhado pelo Major Júlio Frederico Koller. O mais fascinante é pensar no desafio que ele tinha nas mãos. Ele não estava trabalhando numa planície, numa tela em branco. Pelo contrário, ele tinha que encaixar uma cidade inteira num terreno cheio de montanhas, vales, rios. Por isso mesmo que esse plano dele, de 1846, foi algo absolutamente revolucionário para a época. O que o Coelho fez foi basicamente virar a lógica colonial de cabeça para baixo. Pensa só, o normal era construir de costas para os rios, que acabavam virando esgoto a céu aberto. Ele não. Ele fez dos rios os protagonistas, traçando as avenidas principais bem nas margens deles. E não parou por aí. Ele tornou obrigatória a construção de calçadas largas, criou um cinturão verde para preservar a mata e ainda especificou as árvores que deveriam ser plantadas. Era um tipo de urbanismo que conversava com a natureza, uma coisa realmente muito, mas muito à frente do seu tempo. Então, o plano era incrível, super inovador. Mas fica a pergunta, né? Para quem exatamente essa cidade ideal estava sendo projetada? A resposta está bem aqui, nesse mapa de 1861, porque o que a gente vê aqui não é só um desenho de ruas e lotes, é um retrato fiel da hierarquia social do Império. A cidade foi dividida em zonas muito, muito bem definidas e nada era por acaso. Para entender isso, a gente precisa falar dos prazos. Era assim que os lotes eram chamados. E a regra era claríssima. Quanto mais importante a pessoa, mais perto do Palácio Imperial ela ia morar. O tamanho do lote, a localização, tudo era um reflexo direto do status social de cada um. A nobreza e os diplomatas, claro, ficavam com as melhores terras. Ou seja, a divisão social não foi uma consequência, ela foi projetada desde o início. Bom, já entendemos o plano e para quem eram os melhores lugares. Mas e quem de fato colocou a mão na massa? Quem construiu essa cidade? Se a elite planejou e ocupou o centro, quem foi que ergueu as paredes de Petrópolis? Olha que interessante esta frase de um jornalista da época, Remígio de Sena Pereira. Ele disse: Petrópolis é filha legítima da colonização. Isso resume tudo, né? A identidade da cidade está totalmente amarrada à história da imigração. Foi o próprio Major Koller quem recrutou milhares de imigrantes alemães para serem a mão de obra da nova cidade. Eles começaram a chegar em levas. Só em 1845 foram mais de 2.000 e foram instalados em bairros específicos, os chamados quarteirões coloniais. Mas olha, a vida deles não foi nem um pouco fácil. Imagina só, um clima totalmente novo, a barreira do idioma e ainda por cima o preconceito da aristocracia local. Eles enfrentaram todo tipo de dificuldade para construir o sonho de uma elite da qual eles não faziam parte. Aquele plano original foi só a semente, o ponto de partida. Porque a cidade, claro, é um organismo vivo. E nos 160 anos seguintes, ela cresceu e se transformou de um jeito radical.
E essa imagem aqui mostra isso de um jeito impressionante. É a expansão horizontal da cidade. Na esquerda, a gente vê a mancha urbana em 1860, bem concentrada ali no miolinho planejado. Agora, olha a imagem da direita, de 2020. A cidade se espalhou por todos os vales, seguindo a lógica dos rios que o Coelho estabeleceu, mas indo muito, muito além. Só que a cidade não cresceu só para os lados, ela também cresceu para cima. Essa outra comparação mostra a transformação vertical. O mapa de 1860 é de uma cidade baixinha, sabe? De sobrados, casarões. Já o de 2020 mostra uma cidade muito mais densa, com prédios bem mais altos, principalmente ali na região central. E para a gente ter uma ideia da intensidade dessa mudança, olha esse número: 35. Esse foi o número de novos prédios multifamiliares construídos só na década de 70. Foi o pico, o auge da verticalização na cidade, um momento de transformação muito rápida, um pouco antes das leis de preservação histórica ficarem mais fortes. E tudo isso nos traz para o presente. O que será que sobrou daquele plano original do Kohler? Qual é o legado que ficou? Bom, o plano físico da cidade mudou, a gente viu. Ela cresceu para todos os lados, cresceu para cima. Mas a pergunta que realmente importa é: e o projeto social? Aquele que foi desenhado junto com as ruas. Será que ele também mudou? Ou será que ele ainda está lá, de alguma forma? E agora que a história fica ainda mais interessante. Olhem bem para essa comparação. Na esquerda, de novo, o mapa de 1861 com aquela divisão social. Na direita, o mapa de 2010, que mostra a renda média das famílias. A semelhança entre os dois é de arrepiar. Vamos ligar os pontos aqui. Aquela área em amarelo no mapa da esquerda era a Vila Imperial, lembra? Reservada para a nobreza em 1861. Agora, olhem para as áreas em laranja escuro no mapa da direita. São as áreas com a maior renda da cidade em 2010. É praticamente o mesmo desenho. Passaram-se mais de 150 anos e a geografia da riqueza na cidade ainda é um eco daquele plano social do Império. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A história de Petrópolis mostra que o planejamento de uma cidade nunca é só sobre ruas, pontes e prédios. É também sobre poder, sobre quem pertence a qual lugar, é sobre legado. E a grande questão que fica é, quando um projeto original já nasce codificando a divisão social no seu mapa, será que essa marca pode um dia ser realmente apagada? A resposta parece estar ali, gravada na própria paisagem da cidade.